Estamos ao vivo. Vamos chegando, boa noite. Para mais uma noite de lives. Para mais uma semana de lives. Para essa noite, uma live muito especial. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um grande profissional. Vocês vão ter a oportunidade de conversar, entender as ideias. O convite é para empreendedores, vendedores, pessoas que querem se movimentar. Pessoas que querem sair, atravessar o medo, atravessar a insegurança, atravessar os momentos de adversidade, criar as oportunidades. Vamos chegando. Daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de conhecer André Neves para conversar com a gente sobre bate-papo empreendedor. Como lidar com o medo e a insegurança em momentos de adversidade. Quem for chegando, manda um oi para mim para que eu possa cumprimentar. Vamos chegando aos poucos. Faço um convite a você também que compartilhe essa live com os amigos. Quem chegou agora, clica no aviãozinho. Se você entende que tem um empreendedor perto de você, que precisa atravessar o medo, a insegurança e aproveitar a oportunidade para crescer ou para revisitar o seu negócio, ou entender como é a diversidade por um novo aspecto. Sejam bem-vindos, compartilhe com a gente. Vamos ver quem chegou aqui, manda um oi para mim, vamos lá. Já vai compartilhando essa live para mais e mais pessoas. Daqui a pouco com a gente o André. Silvana, tudo bem? Silvana também grande profissional. Fizemos uma live há um tempinho atrás, lá de Curitiba. Tudo bem, Silvana? Seja bem-vinda à nossa live. Compartilha com os amigos. Senhorita Gourmet, que honra, que bacana você por aqui. Compartilha com os amigos empreendedores da área de alimentação. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o André. Grande profissional, grande amigo. Um cara que vem bater um papo com a gente sobre medo, insegurança, adversidade. Como lidar com isso e empreender. Sair do padrão, criar oportunidades. Vamos compartilhando essa live. Daqui a pouco o André é com a gente. Vamos fazer chegar até mais pessoas. Essa noite bacana, de um bate-papo leve, criativo, construtivo. Sejam todos muito bem-vindos. E chegou o André. Opa. Boa noite. Boa noite a todos. O André. Opa. Tudo bem? Boa noite, Levi. Como você está? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem, estou empolgado aqui, o tema bem gostoso, espero que seja bastante proveitoso. A gente se preparou bastante para oferecer o melhor aí para a turma que veio prestigiar. Que legal, André. André, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade do bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho, tenho certeza que a contribuição vai ser gigante aqui. Obrigado. Muitas pessoas precisam ouvir várias coisas que você tem para dizer na nossa resenha, você passou algumas coisas. Eu tenho certeza que quem entrar, quem ficar com a gente, quem compartilhar essa live não vai se arrepender. Faz isso, já clica no aviãozinho, escolhe um ou dois amigos empreendedores que precisam escutar essa live. Eu vou convidar o André para se apresentar. Enquanto você se apresenta, André, Opa. Eu vou já fixar o nosso tema, Perfeito. O tema da nossa live, para as pessoas que chegarem aqui terem a oportunidade de conhecer e saber do que a gente está falando, tá bom? Perfeito, combinado. Bom, boa noite a todos. Fica à vontade, André. Obrigado. Agradeço ao Levi o convite. Eu sou um profissional executivo de recursos humanos e empreendedor. Há mais de 20 anos eu atuo nessa área de desenvolvimento humano em pessoas, times e empresas. Basicamente com toda a parte de consultoria, parte de recrutamento e seleção, avaliação de perfil comportamental, orientação e diagnóstico pessoal e corporativo. E ao longo da carreira, eu tive a oportunidade de atender pessoas, ou pessoas físicas, né, por conta do desenvolvimento de sua carreira própria, ou empreendedores ou executivos que estavam querendo iniciar seu negócio, fazer uma manutenção, expansão, ou alguma associação. E aí deu para vivenciar algumas experiências, entender um pouco. E aí eu sou um estudante, gosto bastante do assunto e acabo juntando prazer com trabalho e aí todo mundo ganha. Muito bom, muito bacana. Quem for chegando agora, manda um oi para que a gente possa cumprimentar.
O Instagram já está chamando aí meus convidados, os convidados do André. Essa live também, depois que terminar, fica gravada ali no IGTV por um tempo. A ideia é contribuir conteúdo de valor para todo mundo que entrar e quiser realmente olhar diferentemente para o medo, para a insegurança e agir com características empreendedoras nesse momento. André, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Enquanto isso, André, já vou compartilhar aqui para algumas pessoas, já para receberem essa live. Se você tiver a oportunidade também, quiser já convidar algumas pessoas aí, já estou clicando aqui no aviãozinho, para que as pessoas já possam conhecer você, conhecer sua mensagem, conhecer um olhar diferente sobre o medo, como lidar com a insegurança. Eu convido as pessoas que já chegaram aqui para escolher duas pessoas, 2 profissionais. Manda para 2 pessoas, para que elas possam olhar esse tema de um jeito especial. Tenho certeza que ela não vai sair do nosso bate-papo do jeito que entrou. Feito. Para quem não me conhece ainda, eu sou Levi Corrêa, sou hipnoterapeuta, também sou coach, trabalho com programação neurolinguística, atualmente muito dedicado à terapia, sou um apaixonado pela mente humana. Minha vida ela teve muita presença dentro de algumas empresas através de treinamentos comportamentais, de competências, e hoje me dedico muito a atendimentos terapêuticos através de técnicas para ajudar as pessoas a lidarem com demandas emocionais, melhorar aí questões de bloqueio, crenças limitantes, traumas, fobias, uma série de coisas da nossa época. Então, para quem não me conhece ainda, boa noite, seja bem-vindo para o nosso bate-papo. André, vamos começar? Vamos começar, vamos lá. Bora? Bora. Legal. Nosso tema, André, como lidar com medo e a insegurança em momentos de adversidade, André. Perfeito. Para começar, André, como que a gente abre esse bate-papo, André? Qual que é a primeira carta que você coloca para a gente? Acho que a primeira carga é que tem muita gente focando na pandemia especificamente, né? É claro que isso é muito sem precedentes, a gente está vivenciando aí um acontecimento que é muito triste, mas não é a primeira adversidade que a gente vive. Na verdade, tem gente que vive com a adversidade o tempo todo, no dia a dia, seja financeira, seja por conta de um negócio, de uma concorrência, de uma crise financeira que não tem a ver com o que a gente está vivendo, interna ou externa. E quando a gente fala como viver, não é esse o foco. Existe um antes, um durante e um depois da pandemia. É claro que agora, o que eu costumo falar sempre é que as coisas se intensificaram muito a pandemia, mas na verdade os comportamentos já existiam, os problemas já existiam. Então, se eu entendo como eu funciono, quais são as minhas forças, quais são os meus recursos, autoconhecimento, eu vou lidar com adversidades independente da origem, independente da demanda, independente desse foco. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar para isso. E vão existir outras adversidades em outros momentos da vida. Então, vale a pena entender, vale a pena estudar, vale a pena aprender sobre isso. André, o interessante também nessa sua abertura, eu compactuo 100%, talvez nesse momento alguns estímulos, alguns sentidos ficaram mais aflorados, né, André? Sim. As pessoas tendem a querer voltar para o normal que tinham. E talvez aquele normal não exista, talvez venha um novo normal. E você disse, é uma oportunidade de olhar para o que temos de recurso, para as oportunidades, e empreender talvez seja um pouco disso, né? O empreendedor é aquele cara que consegue entender a dor. Exatamente. E, além dela, trabalhar com ela, né, André? Como que ele consegue diminuir, como que ele consegue eliminar, de que forma que ele consegue amenizar a dor das relações, enfim, independente dos perfis que ele trabalha, não é mesmo? Exatamente, é enxergar oportunidades e ter um olhar aguçado onde as pessoas estão, né? Existe ali uma manada que estão olhando para determinados pontos. Esse empreendedor, ele tem uma coisa dentro dele que ele está olhando uma outra questão e às vezes ele é desacreditado, que é um sonho. Ele fala, poxa, isso vai dar certo. É claro que tem que fazer as avaliações e tem que ser uma avaliação realista, né? Claro, um cenário sempre positivo olhando para isso, mas ter uma avaliação mais realista, até para não gerar decepção, perdas e outras questões. Mas esse empreendedor, ele busca essa oportunidade, ele tenta encontrar ali
nessa lacuna. E o que eu sempre tento colocar, se fala-se muito do novo normal, e eu tenho provocado para os meus assessorados e nas consultorias, na verdade não é o novo normal, é qual que é o novo diferencial. Né? O que a gente vai buscar efetivamente de diferente para que a gente se destaque, né, nesse aspecto. E esse empreendedor, quando eu falei do sonho, o sonho ele é assim, a mola propulsora, ele precisa ter um propósito, ele precisa saber, ele precisa enxergar possibilidades, mas ele não pode perder o senso de realidade, porque você atende pessoas, e eu também, e a gente percebe, e acredito que isso é comum para você também, as pessoas chegam na nossa frente, elas falam que elas buscam algumas coisas, mas isso não é muito bem definido, ou tem alguma, está faltando um teste, está faltando experiência, está faltando uma série de habilidades. Então, sonhar é importantíssimo. Eu sempre falo que sim, começa com um sonho, mas como que eu transformo isso em realidade? Como eu estruturo isso para que isso seja factível? Empreendedorismo, falou que empreendedorismo está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o empreendedorismo. Porque você vai ter que desenvolver habilidades, você vai ter que pagar um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Nem todo mundo tem a resiliência, tem as skills necessárias para que isso seja efetivamente implementado e mantido, porque às vezes você consegue abrir, mas aí você tem todo um processo de maturação, e gerar perenidade é um trabalho tão árduo quanto você criar, né, a mola propulsora. Sim. Então tem muita coisa. Aliás, você falando, André, lembrei de uma frase do Maquiavel que diz assim: empreender é saber identificar ameaças e oportunidades e conseguir transformar ambas em vantagem. Em vantagem, exatamente. O que são adversidades, André? Fala pra gente. A diversidade é tudo aquilo que foge do que você estava esperando. São infortúnios, são alguns desafios e algumas dificuldades que você vivencia. Então, a diversidade parece ser, nossa, é uma coisa, qualquer coisa que fuja do teu controle, que fuja do caminho, que você é considerado uma adversidade. Algumas são, claro, um pouco mais complexas, e outras um pouco menos complexas. Mas até esse conceito de complexidade é muito relativo. Depende do quanto você tem de conhecimento, habilidade, atitude para lidar. Uma pessoa que já passou por uma série que machucou bastante o joelho, já passou por muitos obstáculos, ela sofreu um pouco mais, mas por outro lado, se ela aproveitou isso, ela aprendeu, e hoje ela lida melhor, ou no futuro ela vai lidar melhor com uma situação dessa. E uma outra pessoa que está passando pela primeira vez, possivelmente ela pode sofrer um pouco mais, e ela pode se sentir paralisada, se sentir potente, e isso não executar. Então a adversidade não é o problema é como você lida com ela, né? Qual que é o seu posicionamento frente ao que vai acontecer. É claro, perfeito. É claro que ninguém quer passar por situações delicadas, né? Desconfortável e sofrida, isso ninguém quer, mas a gente também tem coisa que foge ao nosso controle. O que a gente precisa trabalhar é o que está dentro do nosso controle, que é uma preparação constante. Principalmente o empreendedor, que aí você me fala se você já vivenciou uma situação assim, às vezes algumas pessoas sentam na minha frente, eu quero empreender, eu não quero mais ser CLT, eu quero ter a minha empresa, trabalhar para mim, ganhar dinheiro e descansar. Isso, não estou dizendo generalização, a gente não pode generalizar, né? Mas assim, não é comum que isso aconteça, né? Na verdade, no começo, existe muita transpiração, tem inspiração, mas tem muita transpiração, tem que arregaçar. Opa! Eu acho que travou aqui. O André caiu. Fiquem aí. Eu acho que deve ter tido algum problema de conexão com ele. Só mandem um oi para eu saber que estão conectados aqui comigo. Mas eu acho que o André teve alguma dificuldade na conexão dele. Só um instantinho que ele já retorna com a gente. O André estava conversando um pouquinho sobre a questão não é de diversidade, a questão é como a gente lida com ela. E aí começou a travar e já está voltando aqui com a gente.
André está retornando para o nosso Voltei. bate-papo. Voltou. Voltei. Tô inteiro. Muito bom. E uma característica, né, André? Resiliência. Cair e levantar. O André acabou de voltar aqui. Ah, tá vendo? Aí, foi para demonstrar, foi proposital. Volta com sorriso, volta bem com o aprendizado, né? Legal. A Tati Irvas dizendo aqui, eu sou uma dessas, André. A Tati, eu acompanhei, uma querida. Um abraço para ela, um abraço para o Rogério, algumas pessoas que estão entrando aí. Que bom, que bom. A gente tem vários exemplos. Se a gente for olhar a nossa história, quantas vezes nós superamos? É que a gente subestima, às vezes. E às vezes você precisa ajudar a pessoa a enxergar as forças dela, né? O quanto ela aprendeu com aquilo. Ela não tem condições. Eu estava com uma... Não tem condições, não. Ela não está com foco para isso. Ela está tão sofrida, olhando para a dor, o que ela perdeu, que ela não está olhando muito para os ganhos que foram gerados. Sim. André, e falar disso, né? E falar de se movimentar, e falar do novo. Não tem como a gente não falar do medo. Sim. E o medo, enquanto emoção, é algo normal para todos. Todo mundo tem medo. Em maior ou menor instância, em maior ou menor escala, que é uma emoção inconsciente. Agora, o que muda de pessoa para pessoa é como ela representa, como o medo se apresenta para ela, como ela sente e como ela se sente quando ela está com medo. E aí a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão do que é real e o que é imaginário. Quais são os obstáculos que eu crio? Quais são os obstáculos que se apresentam? O que é mais incapacitante, André, aí na sua corrida, na sua relação profissional, na sua relação de gestão? Quais medos que aparecem nesse momento e que precisa encarar diferente o mercado, ou ver oportunidades, ou destravar? O que você tem para dizer sobre isso, André? Realmente, como a pessoa reage, ou ela foge, ou ela paralisa, né, que pode ser paralisante, e tem o grupo que luta e vai para cima, independente disso, né. Só tem que tomar um pouco de cuidado entre coragem e imprudência, né, que são coisas bem distintas, a gente vai falar um pouco disso. Mas o medo, ele está muito relacionado, pelo menos por experiência, a falta de... O novo, né, a gente tem naturalmente medo do que a gente não conhece, como é que vai ser. A gente tem muito medo de perder, nós fomos programados para ganhar e não para perder. Então, às vezes as pessoas elas avaliam perdas e ganhos, ou não avaliam e só pensam nas perdas e não enfrentam. O que é real, eu sempre pergunto, mas isso você imagina que vai acontecer, ou efetivamente você vai, ou aconteceu, ou tem a experiência. Às vezes ele ouviu que alguém passou por essa situação e acaba trazendo para ele, para essa realidade, e a realidade de uma pessoa é diferente da outra. Você não sabe quais são os recursos, qual que é o momento, quais são os skills, o quanto essa pessoa efetivamente se empenhou para fazer. Então não dá para falar que não deu certo com o outro, não vai dar certo comigo. E capacidade, às vezes por baixa estima, porque o que a gente precisa ter em vista é uma coisa, é o seguinte, principalmente para quem está começando, empresas pequenas, a pessoa física e a jurídica são as mesmas, o empreendedor ele é o mesmo. Então se ele tem medo como pessoa física, ele vai ter medo como empreendedor. Então ele vai levar como essência as características que ele tem. Então, se ele é uma pessoa arrojada na vida pessoal, ele vai ser arrojada na vida profissional, seja como CLT, seja como empreendedor. Então, quando a gente fala muito de autoconhecimento é isso. O quanto mais eu conheço, quanto eu tenho mais alternativas, eu tenho mais possibilidades, isso tende a diminuir o medo. O medo ele tem que existir, ele é saudável, desde que ele seja prudente, ele faz a gente pensar, faz a gente dar um passo atrás, faz a gente avaliar consequências para tomar decisões. Então o medo ele não é ruim, ele é ruim quando a gente permite que ele nos paralise, quando ele começa a nos prejudicar. Então tem aí uma vantagem. A diversidade, assim como a diversidade, ela tem uma vantagem. Ela gera aprendizado, ela faz a gente passar. Se todo mundo olhar para trás no seu histórico de vida, vai perceber que todas as vezes que nós crescemos, pessoalmente, profissionalmente, foi porque nós passamos por uma situação que nos transformou, desde que, novamente, a gente se permitiu aprender com a situação e tirar o proveito dela. Se eu ficar sofrendo, me lamentando, parado, não aconteceu nada. Eu só sofri e fui vítima não. Eu me permiti ser vítima de uma situação. Sabe uma coisa interessante, André, que eu faço com frequência?
é que a pessoa verbaliza os medos dela. Sim. Ela para de chamar de meus medos e começa a dar nome o que ela chama de medo. Perfeito. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas com medo de falar em público. A gente já não chama de medo, a gente chama de fobia, que é aquilo que vai além. Né? Além. Então, me fala desde o convite a falar em público até falar em público, em cada etapa, o que você está chamando de medo? Não, Levi, só de imaginar, a minha mão já começa a suar, taquicardia, de repente meu estômago já começa a embrulhar. Então, ela começa a pensar em cada etapa e a mente dela, ela começa a produzir uma resposta de luta, de fuga, de congelamento, dentro do que para ela representa aquele medo, aquela exposição. Mas o que tem por trás disso, né, André? Tem uma necessidade de controle, ou um medo de julgamento, ou e se eu errar? Exato. Agora, se a gente partir do pressuposto que nós somos seres que podemos errar, e podemos aprender com os erros, e podemos entender as etapas como um trajeto e cuidar de cada uma delas, talvez o que a gente chama de medo, a gente pode chamar de degraus. Sim. Puxa, se no primeiro momento que eu olho para aquela situação, começa a me dar taquicardia, começa a suar minha mão, ou eu vou empreender, eu vou inovar, o meu produto vai sair, tá bom, vamos entender em quais fases isso está mais leve, em quais fases isso está mais pesada, e para de chamar de medo, coloca no papel. Quer dizer, se eu pesquisar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais dessa área que eu quero atuar, será que fica um pouco melhor? Exatamente. Será que se de repente eu começar, e eu acho que você vai falar mais pra frente, perfeito, que eu vi aqui na resenha do chá, né? Porque, na verdade, esses processos inconscientes, eles têm um padrão que ele reage sobre nós, que ele estimula, porque até então a gente não tornou isso consciente. Sim. É como se a gente abrisse aquela cortina do medo, olhasse para ela e falasse assim, olha, eu quero te enxergar em cada etapa. Por que eu sinto isso quando isso se apresenta? E à medida que a gente se dispõe a isso, né, André, perfeito, parece que aquele padrão, ele descontinua. Parece que aquele padrão que me incomodava há muito tempo, é como se encontrasse um muro, né? Ali está um processo de ruptura, que toda vez que eu recuo desse muro, o muro fica maior. E chega uma hora que eu já não tenho mais capacidade. E se eu me permito a encarar cada vez mais, eu diminuo esse padrão inconsciente. Quando eu começo a dar nomes, eu torno consciente aquilo que é inconsciente. E tudo aquilo que estava se manifestando vai perdendo a força. Então, eu gosto de fazer essa provocação, no bom sentido, de para de chamar de medo, dá nome o que tem por trás desse medo. É como se a gente abrisse a cortina e falasse, eu quero te enxergar. Olha para mim, o que tem aí? Né? Acende a luz, vamos olhar para a área como um todo. Eu acho que aí começa a ter até uma respiração diferente, enfim, acho que vai ficando cada vez mais claro. Perfeito, porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Quando a gente começa a tangibilizar as coisas, a gente passa a conhecer um pouco mais. E se conhece um pouco mais, eu começo a me relacionar melhor. Tem até uma frase de Jung que fala: o que eu nego me subordina, e o que eu aceito me transforma. Então, quando eu passo a aceitar, porque assim, eu não posso negar que eu tenho medo, não é feio ter medo. Eu tenho que assumir, estou com medo, não está bem. Eu estou sentindo alguma coisa que não está me deixando confortável. Mas quando eu começo a classificar, denominar, como você bem disse, eu começo a tratar, peraí, vamos separar o joio do trigo, isso aqui é medo, isso aqui é uma coisa que eu imaginei, isso aqui é real, está realmente acontecendo, é uma ameaça, isso aqui não aconteceu lá atrás, não significa que vai acontecer de novo, isso aqui, pior ainda quando é futuro, não significa que acontecerá, e aí a gente começa a separar as coisas e começa a minimizar esse monstro que a pessoa criou. É muito maior, ela cria alguma coisa muito grande que ela acha que ela não vai ter capacidade de lidar, e quando eu começo a fatiar e distribuir, fica mais fácil de lidar cada pedacinho com uma tratativa diferente. E você falou uma coisa exatamente bem legal do erro. Para você ter uma ideia, as empresas, essas metodologias ágeis que elas estão falando, e que eu tenho estudado bastante, e sinceramente eu acho que dá para adequar também, claro, com as devidas adaptações para as empresas, e uma das premissas, tem várias premissas, tem várias vertentes, mas uma delas é erre rápido e faça de novo.
Então, olha, vai na contramão. Então a pessoa tem medo de errar, mas na verdade a teoria fala, erra rápido. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai para o próximo passo. E Sensacional. até as empresas, elas estão começando a entender o erro, como aprendizado. Então já está mudando a palavra erro para aprendizado, porque é o que de fato é. Então tem todo um processo de construção do ser humano, né, da pessoa física e do empreendedor, que um vai transferir para o outro. E o que eu sou em um, seguramente, eu vou manifestar e vou perceber essas mesmas competências no outro. Legal. Olha a Marjorie aqui colaborando com a gente. Tudo bem, Marjorie? Seja bem-vinda. André, ela está perguntando assim, o medo necessariamente é uma fuga? Quer comentar? Na verdade, o medo é um estímulo. A gente vai fugir, vai paralisar ou vai lutar. Então, ele pode... Claro que algumas pessoas, elas podem falar que estão com medo. E foi o que você disse. Não necessariamente ela está com medo. Às vezes, ela traduz isso. Tem gente que tem um repertório um pouco mais amplo. Tem gente que tem um repertório mais restrito. E acaba tendo as emoções primárias. O medo é uma emoção primária. Aí tem a secundária e a terciária. Tem que verificar o que realmente está. Então, você com um profissional qualificado, capacitado, ele vai te ajudar a desmembrar, entender, investigar um pouco isso, tirar um pouco as camadas. Às vezes o que você chama de medo não é medo, tá? Mas aí são duas coisas. Ele estimula você a ficar paralisado, fugir ou lutar. Ou isso não é medo, ou ainda ele é um medo menor do que você imagina. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, até colaborando com esse ponto de vista, André, que é assim, o que o medo está querendo me mostrar? Perfeito. O que ele está querendo me dizer? Em algum momento, se ele está se apresentando, é porque em algum momento ele fez sentido. A minha mente registrou algum aspecto, ou de alguma nuance, ou de algum gatilho, de alguma situação, e não tem por que a gente não conversar com esse medo. Peraí, o que você quer me dizer? Deixa eu procurar entender isso. Até um pouco em desacordo com aquela música, aí, medo eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Concordo. Eu discordo, ele leva sim. Leva. É só a gente saber. A questão não são as respostas, a gente tem que fazer as perguntas diferentes. Exatamente. Se eu continuar fazendo as mesmas perguntas, vou continuar tendo as mesmas respostas. Então, o que esse medo quer me dizer? Por que eu paralisei? Por que toda vez que eu estou de frente com esse gestor, eu suo? Sim. Minha mão sua? Por que quando a pessoa descaracteriza meu produto, rebaixa para diminuir o preço, eu cedo? Então, assim, por quê? Por quê? Por quê? Exatamente. É fantástico essa colocação, porque eu não posso eliminar, porque a função do sistema é proteger. A intenção é positiva, sempre vai ser positiva, né? É de proteção. Sim. A questão é o quanto que isso foi programado de um jeito que a gente precisa, aí vem a PNL com a reprogramação, porque não está sendo benéfica aquela programação, ela está paralisando e causando outros efeitos, né? Mas, realmente, o que isso quer dizer? Quais são os aprendizados que eles nascem por isso, né, em função disso? E aí, quando vem porque a diversidade, a gente já convencionou que ela vai chegar, ela vai acontecer, e aí as pessoas podem ser passivas em relação a elas, né? Então, deixa acontecer e eu lido quando aparecer. Né? A outra e fica quieta e não lida. Isso mesmo acaba sendo... ela acaba não se acomodando, mas ela resignada a essa situação, né? Ela fala assim, é assim mesmo, eu aprendi que é assim, foi programada assim, ela fica passiva. Outra pessoa, ela não faz nada preventivo, mas quando acontece, ela sai correndo e reage, né? Para acontecer. Isso. Então, toda vez que ela é cutucada. E tem uma terceira pessoa, um terceiro grupo, que ela é proativa. Então, ela começa a olhar e pegando os ganchos de muita coisa que a gente falou, o autoconhecimento, o quanto ela se conhece, quais são os recursos internos que ela tem, quais são os recursos, habilidades, conhecimentos que ela tem, como ela pode traçar cenários, ela pode antecipar tendências, como ela pode ser de forma proativa, minimizar que isso aconteça, e quando acontecer, que os seus impactos e efeitos também sejam menores. E aí ela sofre menos. Uma pessoa que ela investe no autoconhecimento, ela investe no autocontrole, tem tendências de cenário, entende seu negócio e números, não é que ela não tenha medo,
ela vai ter medo. Mas como ela já conhece um pouco, esse medo vai ser um medo mais controlado. A tendência dela a tomar, e aí está a diferença entre correr riscos e assumir riscos. Quando eu não tenho informações, dados suficientes, e eu preciso tomar uma decisão, que a gente sempre precisa tomar na vida pessoal, na vida profissional ou de um negócio, se eu não conheço o meu negócio, se eu não conheço o mercado, minhas concorrências, minhas forças, fraquezas, o que é oportunidade, o que é ameaça, o meu produto, o meu cliente, eu vou começar a tomar uma série de decisões correndo o risco daquilo dar certo ou não. É aquela gestão pipoca, né? E gestão de esperança. Tomara que dê certo e começa a torcer para dar. Diferente de uma pessoa que tem todos esses dados e ele fala, olha, o cenário é este, o B é este, o C é este. Eu vou para o B porque neste momento está me parecendo mais favorável. Isso não quer dizer que ela não vai errar, isso não quer dizer que ela não terá problemas, mas primeiro que ela tomou uma decisão embasada. Pode ser que o dado estava errado, pode ser que ela não olhou alguma coisa específica, mas aí, de novo, se ela já teve esse posicionamento, se teve esse comportamento, mesmo que ela tomou uma decisão com um dado que talvez estava ali um pouco falho, ela vai corrigir, vai aprender e na próxima ela vai fazer melhor. Essa é a grande diferença para a vida pessoal e para a carreira ou para o negócio. É assumir risco e não correr risco. Sabe que você falando da questão de assumir risco e correr risco, André, me fez refletir sobre a questão do risco e do perigo, né? Sim. Da diferença entre aquilo que eu consigo identificar e assumir, Perfeito. ou aquilo que eu não posso correr, né? E em alguns momentos, algumas oportunidades, eu até faço um pouco da referência do carro, né? Sim. Quando eu estou com o meu veículo, eu estou num movimento inconsciente, Sim. em que eu posso atender o celular, tem pessoas que mandam mensagem, tem pessoas que não colocam o cinto porque vão até na padaria, ou então aceleram passando aí no ponteiro até no vermelho. E aí, claro, cada pessoa tem que olhar para isso e se perguntar, talvez, né, André, Sim. o que é risco e o que é perigo? Isso. Porque claramente o perigo eu tenho que distanciar. Sim. Né? Não vou fazer igual o Simba, eu vou rir na cara do perigo. Eu preciso olhar para aquilo e falar assim, bom, é risco? Se é risco, eu calculo. Né? Se é risco, eu posso saber até onde eu consigo ir. Né? E eu acho que aí dá uma possibilidade de expansão. Exatamente. Tem pessoas que eu conheço que gostam. E as pessoas dizem assim, Levi, eu gosto do frio na barriga. Se eu estou num negócio, eu não tenho frio na barriga, não sei, parece que não é para continuar. E é interessante isso, né, André? Porque quando eu comecei a dar aula, a dar palestra, a dar treinamento, eu não conseguia falar em público. Público para mim era 3 pessoas, 4. E aí eu busquei a PNL, eu comecei a trabalhar, eu dei aula mais de 6 anos, graduação em pós, hoje eu dou treinamentos. Mas o interessante é a gente perceber a possibilidade da nossa mente enquanto músculo, Sim. e o que hoje a gente chama de risco, hoje a gente chama de adversidade, da possibilidade que a gente tem de expandir isso, né? de criar um outro significado, de gerar uma nova informação. Só que aí tem uma coisa crucial, André, não sei se você concorda comigo. Vamos lá. Querer. Ah, sim, sem dúvida. Eu preciso querer. Ninguém pode querer por ninguém. E hoje tem uma certa transferência de que, assim, eu estou te pagando, eu vou jogar o problema na sua mão, André, e você resolva. Não é assim, meu querido. Vem junto, né? A gente precisa caminhar junto, são motivadores, né? A gente precisa encarar todas essas dores com a nossa motivação. Eu acho que tem muito dessa transferência hoje, né, André? Procura o profissional, é como se tivesse aquele aspecto do remédio, eu preciso tomar minha pílula para me sentir bem, então eu contrato alguém que ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Não que não vá. Mas ninguém faz nada por você. Ele faz com você. Ele precisa de você dentro desse processo. Perfeito. Adquirir habilidade precisa entrar no jogo, né? Não dá para aprender a andar de bicicleta ou nadar lendo no manual. Precisa efetivamente da técnica, fazer. Né, André? Precisa da técnica. E essa terceirização, ela vem em vários setores, né? Por exemplo, a religião é responsabilidade da igreja, a educação é responsabilidade da escola, carreira é responsabilidade da empresa,
me ajudar na responsabilidade do governo, e a gente vai terceirizando essas responsabilidades, e o que efetivamente se assume, né? E o que é meu, O que é né? meu, o que é meu, né? E o que é meu, eu estou sofrido, eu sou vítima, eu não quero. Então, algumas pessoas se posicionam assim, eu não posso. Mas se nunca fizer, se nunca arriscar, se não der esse primeiro passo, ela nunca vai aprender, né? Tem gente que fala, você é muito ruim. Sim, Mas se você nunca tentar, nunca vai deixar de ser ruim. E ruim para quem, né? Baseado em quê que é ruim? sim. E ninguém que começa qualquer coisa começa dando um show, né? A gente tem os bastidores, tem lá o período de aprendizado, de organização, tem falta de traquejo, ou foca numa coisa e esquece outra. Foi assim para aprender a dirigir, para aprender a cozinhar, para aprender a fazer algum trabalho específico, até que a pessoa vai gostando, vai se arriscando, vai ganhando maestria, maturidade, senioridade, e aí, efetivamente, ela chega no nível de maturidade que ela fala, agora eu sou muito bom. Até que ela decida aprender uma nova coisa, e não importa quantos anos essa pessoa tem, se ela tem 5, se ela tem 60, se ela tem 40, não importa. Sim. Tudo que ela vai aprender novo, essa habilidade vai causar medo, vai causar dor, vai causar aí horas e horas de dedicação, até que essa habilidade seja incorporada, vá para o inconsciente, e a gente passa a aprender e lidar com isso. Então, assim, não tema. Né? Empreender também é uma habilidade incrível, é uma arte. E você falou de habilidade, André. Não tem como a gente deixar de falar do chá, né? É, Vamos entrar no chá? vamos sim, vamos sim. O que eu gosto O que de. é o chá, André? O chá ele até ampliou o conceito agora, né? O chá são os Ah, conhecimentos, habilidades e atitudes. Ela é separada assim para ficar didático, né? Para compreender é bastante fácil. Conhecimento é o que eu sei, habilidade é o que eu sei fazer e atitudes é o querer, né? O quanto que eu empreendo atitudes para que aquela ação aconteça, que aquele resultado seja implementado, executado e mantido. Eu sempre gosto de falar do mantido porque tem perfeito. um monte de gente que começa, mas abandona e vai. Então, às vezes é fácil começar, o difícil é manter e fazer isso crescer, né? Ganhar maturidade e perenidade. E aí, além do chá, ele foi para um conceito mais amplo. Agora, os valores e as entregas e o entorno. Então, virou chave, né? Chave. Chave, os valores, e o E tem a ver com as entregas. Então, como eu transformo tudo isso em resultado efetivo, né? O quanto que eu entrego. E os valores, o quanto eu coloco de ética, quanto eu coloco de hierarquização de prioridades e preferências. E tem gente que entende o E também, não só como entregas, mas como um entorno. Como que eu olho o meio ambiente, os impactos e a ecologia do que eu estou entregando. Então, o conceito ampliou um Uhum. pouco, mas ele é tão rico quanto. E quando você vai empreender, vamos supor, só para pegar um exemplo didático, você é um mecânico, pegando um exemplo qualquer, ou uma boleira, ou um marceneiro, e você tem aquele ofício e você é o melhor, entrega muito bem. E aí, o que a pessoa fala? Ah, eu sei fazer isso, eu amo fazer isso, eu vou abrir o meu negócio porque eu não quero mais trabalhar para ninguém. Só que a gente estava conversando agora que você tem o domínio de uma atividade, mas quando você muda de papel, você se torna incompetente em algumas coisas que aquele papel vai requerer. E empreender precisa ter gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de tributos, você precisa pensar em planejamento estratégico, planejamento orçamentário, precisa pensar em marketing. E não necessariamente, e outras coisas, estou trazendo aqui. Entender sua capacidade produtiva, entender de estoque, e isso se você vai ter uma empresa grande ou um carrinho de pipoca. Não importa isso. Uhum. A diferença é quantas pessoas estarão contigo, quantas pessoas trabalharão contigo. Quem começa sozinho geralmente está na eu empresa, então chuta a cabeça e pega no gol. Quando você tem mais investimento, cresce, você vai começando a delegar essas funções a outras pessoas para você focar no que está. E a maioria das pessoas não pensa nisso. Então, quando senta alguém, eu quero empreender, eu odeio meu chefe, eu não quero mais trabalhar, eu vou abrir meu negócio. Cara, e você começa a fazer essas perguntas, ela nem sabe. Então, tem habilidades, conhecimentos, habilidades que ela não tem. Ela tem uma atitude muito positiva, que isso é louvável, ela está sonhando, e a gente não pode derrubar isso, mas ela precisa desenvolver habilidades e conhecimentos que, se ela não estiver disposta, não vai acontecer. E não dá para delegar. É uma das coisas que não dá para delegar. Pelo menos no começo. Você sabe,
Você sabe que você começou a comentar aí, André, eu lembrei do estágio da competência. Uhum. E basicamente você já abriu tudo isso, que é justamente que tem coisas que eu não sei que eu não sei. Sim. São aquelas incompetências inconscientes. Perfeito. Tem um monte de coisa que eu não sei, que à medida que elas vão se apresentar, eu posso trazê-las para o meu consciente e gerar competência. Né? Do não sei que eu não sei que eu não sei. Se eu sei que eu não sei, o que eu preciso para desenvolver? Para transformar aquilo em competência. Aí pode vir o estágio da competência. Perfeito. Que é, eu sei que eu sei. Sim. Só que aí tem o estágio da excelência, que aí beira o perigo, que eu acho que é um dos detalhes que eu gostaria que você comentasse, que é justamente eu nem sei que eu sei. Ou eu acho que eu entrego tão bem, eu acho que eu sei tanto do meu mercado, eu acho que eu sei tanto daquilo que eu faço, que eu deixo no piloto automático. Sim. E aí eu nem sei que eu sei. Eu saio do eu não conheço para aquilo que eu conheço, para aquilo que eu desenvolvo e para aquilo que eu acho que eu estou bom. E aí eu acho que eu estou na excelência, quando na verdade talvez eu esteja indo para o perigo, né, André? Exatamente. Essa automatização. Opa! Caiu aqui de novo. Só um momentinho que o André vai voltar com a gente. Acho que é uma pequena instabilidade. Fiquem com a gente, aproveitem para compartilhar. Olha que papo bacana, cheio de conteúdo. Vale a pena, vai no aviãozinho, convida mais pessoas. Daqui a pouco o André está entrando de novo aqui com a gente, ali já chamou. O André está Estamos de entrando aqui com a volta. gente. Foi uma parada para os comerciais. Olha lá, André. Pode continuar, André. Então, quando eu automatizo algumas questões, isso já era uma, não autossuficiência, mas autoconfiança. A autoconfiança ela é muito perigosa. Primeiro que, se eu não estou sendo monitorado, validado, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque, assim, baseado em quê? A minha melhor entrega, né? É claro que eu tenho que valorizar, eu tenho que cuidar do meu produto. Tem gente que é muito autocrítica e efetivamente, quando ela fala, realmente, meu produto é bom. Mas ele é bom na qualidade, na quantidade e o serviço, porque você tem um serviço agregado. Então, de repente, eu faço um bolo, meu bolo é bonito, é gostoso, mas será que eu atendo bem? Eu sei atender? Eu sei vender? Eu sei cuidar? E aí eu vou para um nível que pode ser bem perigoso. Principalmente quando eu coloco como paladino da justiça que isso está tudo certo, do meu jeito é melhor e eu não estou aberto para o mercado. E aí, quando eu acho que eu sei tudo, eu paro de aprender. E quando eu paro de aprender, eu começo a morrer. Porque nós precisamos crescer, a gente precisa de desenvolvimento e a gente precisa ter a humildade de aceitar que o outro é melhor, que meu concorrente, que uma das coisas do conhecimento, né, do negócio é quem é meu concorrente, o que ele é muito melhor que eu, né, como é que a gente compete efetivamente, porque vamos pegar bolo é igual, todo mundo faz. Você tem a receita da avó, ele tem a receita da avó dele, ele põe um ingrediente secreto, você põe o seu, mas no final é bolo, e isso pode ser copiado. Mas aí a gente fala do diferencial. O que ele faz de diferente e que as pessoas estão comprando dele e não de mim? Então, se eu me coloco como alguém superior e que o meu é sensacional, eu não vou olhar para isso e tampouco me desenvolver e aprender e criar o meu diferencial para conseguir concorrer com ele. E aí tem uma questão bem interessante que você coloca, né, André? O diferencial aos olhos de quem? Uhum. Porque muitas vezes tem o diferencial aos olhos daquele que entrega, e quando na verdade é só para ele. Em nenhum momento talvez ele conversou com aquele que compra, naquele que intermedia, e talvez dá para crescer muito mais, né? Dá para gerar muito mais valor, uma qualidade muito maior de entrega, né? É que o empreendedor, e isso eu não acho ruim, mas tem que ser uma fase muito rápida. Ele se apaixona pelo produto dele, e é perfeito, é maravilhoso, é lindo, ele entende, mas será que o cliente que vai consumir, comprar, também vai ter esse mesmo amor, essa mesma paixão? Ou vai olhar com os mesmos olhos de cuidado, com a mesma tolerância para eventuais falhas?
Ou falar, não, é isso mesmo? Eu acho que não. Os clientes estão cada vez mais exigentes, têm conhecimento de tudo, hoje você tem acesso a uma informação. Quando você vai comprar alguma coisa, você já chega ali com o celular aberto, no eletrodoméstico, você verifica os comparativos. Então, o vendedor, na hora, você não tem mais aquele negócio do vendedor te dar um baile ali na frente. E o mesmo vai acontecer com o teu produto. Então, de novo, é o conceito de preço e valor. Né? Quanto custa o teu produto e qual que é o valor que esse produto tem. Então, o quanto que você vai enaltecer esse valor, e mais do que enaltecer, fazer com que o cliente ou quem vai consumir também reconheça esse valor. E fala, não, eu realmente concordo contigo porque ele tem quantidade, tem qualidade, tem preço, tem entrega, e o pior, e o melhor de tudo, resolve o meu problema. Porque o empreendedor, pegando o gancho inicial, ele vê uma lacuna lá e ele cria um produto ou um serviço para resolver um problema de alguém. Então, se tudo isso... André, desculpa, imagina, cortei você, desculpa. Se tudo isso encaixar, com certeza você tem as entregas adequadas aí. E aí consegue entregar. André, eu escutei um termo há muito tempo e vira e mexe eu solto para ver qual que é a reação de alguns gestores ou especialistas na hora que eu solto esse termo. Que eu acho que tem muito a ver com essa época de velocidade, de tecnologia, de alta conexão. Que é assim, muitos gestores, não vou dizer todos, têm um alto índice de BHC. Já ouviu isso, André? Eu conheço THC, se for a mesma coisa. Não, então você não escutou ainda. Então não. Muitos gestores ainda têm um alto índice de BHC. BHC. Bunda, hora, cadeira. Ah, tá. Muito tempo sentado. Muito tempo analisando só relatório, muito tempo só na tecnologia. E eu acho que aí falta talvez, André, e aí vou passar para você, porque você é o cara do recursos humanos, eu estou aqui só surfando para gerar insights. Eu acho que falta um pouco de pessoalidade. Quando tudo está indo para o digital, eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais carentes de olho no olho, de olhar para frente, de encontrar a pessoa. A gente está um pouco mais distante com os abraços, mas as pessoas acabam ficando carentes disso. Não é? Hoje eu tenho uma pessoa da minha baia do outro lado, eu vou almoçar e eu mando uma mensagem através de um mensageiro instantâneo. A minha reação emocional ela vai através de uma mãozinha para cima ou um coração, as pessoas sequer verbalizam. Está tudo virando digital. E aí, muitos gestores, eu não estou criticando, mas eu acho que tem que ter aí um equilíbrio, tem um grande gerenciamento por papéis, por amostras, por relatórios, por gráficos. E eu acho que estão ficando cada vez mais distantes, não só do cliente interno, colaboradores, fornecedores, cliente externo, e eu acho que isso tem uma grande perda. Eu acho que isso gera um grande déficit, que se, claro, tem lá as burocracias, tem os métodos, tem as disciplinas, mas eu acho que tem que ter um tempo para isso, não tem, André? Fala um pouco disso, você que é o cara do RH. Imagina, o mundo está ficando digital para facilitar tarefas rotineiras e que não precisa de ter um ser humano ali, justamente para que tenha mais tempo para a gente estabelecer as relações, para a gente reforçar esses vínculos e as conexões. As empresas elas têm reforçado muito e têm pedido muitas campanhas de humanização, né? Até falei, tem o posto de gasolina que ele fez uma propaganda de humanologia. Você tem na área de saúde, área médica, que fala com muita frequência da humanização dos atendimentos. É claro que ele tinha uma certa defesa de não se aproximar muito dos pacientes para não sofrer, porque às vezes você tem perdas muito constantes, mas tem uma campanha muito forte, né? Tanto que a campanha o paciente é um paciente para você, mas ele é o amor de alguém. E as empresas, em geral, elas estão cuidando das pessoas muito mais. É claro que parece um mundo utópico, mas não, tem isso crescido. Eu estava num congresso de Employer Branding a semana passada, tinham 7.000 profissionais de recursos humanos aprendendo sobre o assunto para conseguir levar essa transformação de humanização para os negócios. Então isso está crescendo muito. Há 4 anos não se falava disso. No Brasil, lá fora era mais rápido, não se falava disso. Isso está ganhando muita força esse ano, até em função da pandemia. A pandemia, tirando a parte triste das mortes, das perdas de trabalho, emprego, do mercado, vamos pensar no que essa diversidade está trazendo de vantagem. Acelerou a tecnologia,
acelerou o pensamento digital. A gente se aproximou e começou a cuidar de coisas essenciais que às vezes elas eram, não é que a gente não percebia, mas estavam tão no dia a dia que a gente não estava dando foco. Automático, né, Estava tão André? automático. Padronizado, automático. A gente teve que parar, dar um passo atrás, olhar. Então, sim, as empresas estão humanizando. Hoje não se aceita mais líderes autoritários, duros, desrespeitosos. A sociedade como um todo. Quem assistiu o Fantástico, teve aquele episódio daquela moça que foi desrespeitosa com o fiscal. Todo mundo que acompanhou viu as consequências. Então, assim, existe um lado positivo nisso tudo. E os líderes eles precisam, são líderes de pessoas, são gestores de pessoas. E o papel de um líder é extrair o potencial dessa pessoa para que ela se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta num ambiente onde ela possa trabalhar sendo respeitada, e aí tem uma relação ganha-ganha, que ela tem a vida dela e bem-estar. Então, sim, tem crescido e vai crescer muito mais. Isso é bom para todo mundo. Pessoalidade, né, André? O gestor utilizar as ferramentas para ter mais tempo para ter pessoalidade. Pessoalidade, cuidar das pessoas. Para conseguir sair um pouco do digital e para o mundo real. André, temos 10 minutos aí de live. Olha como o tempo passou, André. Fala para mim, André. Fala para as pessoas que estão aqui, que estão acompanhando a gente até agora. Para aquele empreendedor que está olhando para o cenário, ele quer empreender, ainda está com um pouco de medo, um pouco de insegurança. O que você tem para dizer para ele, André? Que tipo de estímulo, que tipo de olhar, ou que tipo de insight você pode ajudar ele a ter nesse momento? Acho que primeiro busca justamente continuar sonhando, acreditando em você, acreditando no teu produto. Entretanto, desenhe cenários, busque informações, verifique concorrência, verifique números, precifique esse produto, veja quanto custa. A grande parte das empresas tem muitos problemas de que elas quebram porque ninguém olha fluxo de caixa. Fluxo de caixa é importantíssimo. Fluxo de caixa é diferente de faturamento. Então, olha para isso, aprenda sobre isso, entenda seu ponto de equilíbrio. Isso eu estou falando de coisas mais técnicas do teu negócio, especificamente. Agora, das suas competências, olhe para você como pessoa, o que você tem de força, o que você tem de bom, inteligência emocional, autocontrole. Tem um teste que chama de avaliação de adversidade. Então, tente avaliar qual que é o quociente de adversidade, quanto que você aguenta, quais são os seus limites. Comece a entender esses pontos detratores que você percebe dificuldades, como isso te potencializa, como isso te limita, o quanto que você pode aprender com eles, o que é seu, o que você pode delegar, por exemplo, e busca apoio, busca ajuda e seja persistente. Não corra riscos, assuma riscos. Tente levantar dados e informações para que você possa fazer. Existem diagnósticos específicos que podem te ajudar nesse aspecto. Eu tenho os meus profissionais, eu faço uma avaliação de consciente e empreendedorismo. Ele tem 6 pilares específicos com umas competências que elas vão desde o empreendedor até do negócio. Porque quando a gente está falando, são os 3 papéis. Tem a pessoa, tem o empreendedor e tem a empresa. São análises distintas. Estão todas ligadas, relacionadas, se conectam, uma retroalimenta a outra. Mas existem análises específicas, necessidades específicas, isso tem que estar muito separado e olhar com muito cuidado. E você tocou num ponto, André, que eu quero até ressaltar, e que eu vejo que é de extrema importância, que você não precisa saber de tudo, busque ajuda. Sim. Existem profissionais que se dedicaram, o André e tantos outros, né, cada um na sua linha, cada um na sua abordagem. Você não precisa dar conta de tudo. Busque ajuda. Olha para o mercado, olha para os profissionais. Depois você tem que entrar ali no perfil do André, conhecer o trabalho dele, conhecer toda a gama de possibilidades que ele tem para te apresentar. Olha para o seu negócio de um jeito diferente. O André tocou num ponto bem interessante também, que se parou por que motivo? Que olhar diferente que você dá para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço. Se servir e não serve mais, esse público mudou, esse consumo mudou. Talvez esse medo que está gerando de você reagir ou de agir, e essa insegurança, está tendo uma resposta. Como que você escuta isso? Né? E tem uma coisa interessante, André, voltando um pouco da questão do digital, sabe um exemplo que eu acho tão interessante? Dia do aniversário.
você recebe 700 mensagens, 2 ligações. Exatamente. Às vezes, meia visita presencial. Sim. Então, se a gente olhar para um gap de oportunidade, é gigantesco. Aquela pessoa que passa a mão no telefone e fala, ô André, cara, que bacana, olha, tantos anos, André, puxa vida, olha, que Deus abençoe, que você continue aí na sua vida, trabalhando com empresas e organizações e, pum, 1 minuto. 1 minuto. E é um diferencial. Cara, saiu do meio diferencial, né? Quer dizer, onde está todo mundo se movimentando e de repente chamando de adversidade, esse cara viu uma oportunidade. Né? E quantas outras eu consigo olhar do meu negócio, do meu jeito, né? É dedicar esse momento, já que parou um pouquinho desse padrão de velocidade, para olhar realmente o que precisa olhar. E você sabe que também uma outra coisa bacana, que todo mundo fala, mas isso é muito caro, você está falando de buscar profissionais especializados. Eu estava semana passada com um empreendedor, ele tem 12 postos de combustíveis. E foi justamente isso. Eu fiz um projeto no sucesso com ele, ele falou, mas eu não tenho como te pagar. E olha que eu nem sou da área financeira, mas foi um diagnóstico empresarial. Ele estava, nos 3 últimos meses, ele jogou no lixo, porque ele não reinvestiu, estava perdendo R$27 mil. Então, foi um diagnóstico, um trabalho de 4 dias que nós fizemos, R$27 mil. Me pagou tranquilamente e o melhor, ele deixou de perder, porque a cada trimestre ele estava perdendo isso. E ele nem sabia, ele sequer percebia que isso estava acontecendo. E outra coisa, ele não estava sendo roubado, ele estava perdendo por desperdício, então a gente nem aprofundou. Então, o empreendedor, às vezes, ele fala assim, mas isso não é para mim, eu não tenho condições. Na verdade, você já está colocando seu dinheiro. A diferença é que você vai redirecionar um recurso para algo que seja valoroso, proveitoso e que você tenha vantagens. Aí deixa de ser perda, passa a ser investimento no teu negócio e aí você cresce e expande. Tem muito ganho. Tem muita coisa para aprender. Tem um universo fantástico. Sensacional, André. Olha como passou o tempo, temos aqui 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu quero passar para você, se quiser fazer algum fechamento, depois me devolve, a gente encerra. E eu te agradeço também, André, mas fica à vontade para fazer sua conclusão aí, dentro de 1 minutinho. Eu acho que primeiro é agradecer todo mundo que está aqui com a audiência, agradecer você pelo convite, pelo apoio. A gente tenta consolidar e tem muita informação, dava para ficar horas e horas falando aqui, sem dúvida, sobre o assunto, é bastante prazeroso, e tentar contribuir, mas eu desejo muito sucesso, acreditem nos sonhos, busquem informações, cresçam de forma estruturada, para que esse negócio tenha bases sólidas para sustentar aí o crescimento de você como pessoa, do teu negócio e a tua satisfação. Porque a pessoa ela se empenhou tanto, se dedicou tanto, ela merece ter resultados positivos. E eu desejo muito sucesso e prosperidade para todo mundo. Muito obrigado pelo convite e a todos. André, eu quero agradecer muito a sua entrega, o seu conteúdo, a oportunidade de conversar com você. Continue aí ajudando empresas, empresários a manterem acesa a chama do empreendedorismo, porque não só ajuda na economia, como ajuda a contratar e manter vários empregos e vários sonhos das pessoas, principalmente num momento como esse. Tá? Muito obrigado pelo bate-papo. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Obrigado. Se precisar, estamos próximos, estamos juntos, conte comigo também. Quem não conhece o trabalho do André, já vai lá no @André Neves. André com 2 N's, né? Isso, exatamente. E Neves com 2 V's. Eu fiz para ficar chique. Diferencial. Isso. Diferencial. Quem não me conhece ainda, vai lá, correia.levi, tem o Instagram, um pouquinho do meu trabalho. Se depois tiver perguntas que não conseguimos abrir para perguntas, pode mandar para a gente, ou pode mandar direto para o André. E também, como o bate-papo foi muito rápido, passou muito rápido, com certeza a gente volta de repente com outro tema, com uma outra luz aí nesse momento tão importante. André? Perfeito. Muito obrigado a todos. Excelente noite. Fiquem com Deus. Um forte abraço e parabéns, viu? Pelo seu trabalho também. Muito sucesso. Obrigado, André. Valeu. Pessoal, muito obrigado, viu? Compartilha essa live com mais pessoas, faz chegar aqueles empreendedores, aquelas pessoas ainda que não conseguiram atravessar essa cortina do medo, da insegurança. Às vezes uma mensagem, uma reflexão que saiu aqui vai fazer um sentido enorme para essa pessoa. Faz a sua parte também.
Andrezão, Valeu. um abraço para você, abraço da família. Obrigadão. Até a próxima, viu? Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.